Então, pessoas, vamos a mais um super tutorial de correção. Estou aqui com talvez um dos temas mais amargos do ano, aborrecido pra caramba, já fez todo mundo aqui morrer de ódio da discussão, porque de fato, inteligência artificial está entre os assuntos mais pesados para escrever, né? A gente sabe, vamos dizer, se divertir com o assunto nas redes sociais, mas escrever é outro departamento, né? E esse recorte de tema que eu havia passado aqui traz um obstáculo extra. Ele tem dois lados: vantagens e desafios na relação do homem com as máquinas. Então são 4 palavras-chave, 2 delas opostas entre si, e o desafio maior era conseguir se posicionar numa proposta de redação que envolva 2 áreas como essa e, claro, né, consiga de fato citar as 2 áreas, porque você não pode ficar só falando dos desafios, esquecer que o tema pede sobre vantagem, você não pode falar só de vantagem, esquecer que o tema trata de desafio. Então, vamos ver. Essa redação foi produzida por uma das minhas alunas mais excepcionais, costuma ser exemplar para os meus alunos, extraordinária. Então, acredito que nós teremos aqui uma redação boa para trazer para a vida. Vamos ver como é que ficou, né? Bom, o advento da 4ª Revolução Industrial, no ano de 2010, implementou a inteligência artificial na realidade da população do século XXI, o que modificou o relacionamento das pessoas devido aos desafios da relação do homem com as máquinas. Excelente! Temos aqui um início de introdução que conseguiu casar o contexto, ou seja, da 4ª Revolução Industrial, explicado de forma muito sucinta, mas extremamente prática, junto já com o próprio tema problematizado. Percebeu isso? Que apareceu aqui, que a 4ª Revolução Industrial cria ou implementa a inteligência artificial, que modifica os relacionamentos, ou seja, já tem uma prévia de que tipo de desafio está envolvido, não é assim? E já traz as palavras do tema. Você está vendo as palavras do tema aqui, já citadas na primeira frase? Inteligência artificial, desafios, relação do homem com as máquinas, já está praticamente tudo aqui, só está faltando mencionar a vantagem. Vamos ver. Nesse sentido, a extensa substituição dos humanos pela mecanização das indústrias causada pela inteligência artificial intensifica as problemáticas da civilização com os recursos tecnológicos e diminui as vantagens desses avanços científicos, como a otimização do trabalho dos cidadãos e os desenvolvimentos humanitários na sociedade. Está perfeito, está impecável. Se eu não estivesse aqui gravando para você, eu me levantaria e aplaudiria, porque está digna de aplauso, sim, né? Temos o contexto e temos um posicionamento super claro, super bem definido em relação a um tema de alta complexidade, de um recorte que te pede para falar das 2 coisas. Ou seja, minha aluna prodígio conseguiu dizer que, embora haja vantagens, como o caso da otimização do trabalho dos cidadãos e os desenvolvimentos humanitários na sociedade, essas vantagens são diminuídas diante das problemáticas desses recursos tecnológicos, como citadas acima, em relação à substituição dos humanos pela mecanização das indústrias, não é assim? Então, está perfeito o posicionamento, mesmo sendo um tema controverso, deu super certo. Excelente. E aí só falta trazer os tópicos. Então, está claro para você que quando o tema traz 2 áreas, você tem que falar dos 2. O que é vantagem e o que é desafio nesse caso, e qual dos 2 tem mais peso. Não é dizer só tem um ou só tem outro, qual dos 2 tem mais peso. Então, está excelente. Bom, nesse prisma, 2 aspectos fazem-se proeminentes. Então, aqui a clássica frase para os tópicos, que eu vivo dizendo para vocês usarem nos textos de vocês, porque facilita a correção. O corretor não tem dúvida sobre o que você vai falar, né?
Então, nesse prisma, dois aspectos fazem-se proeminentes. No caso, a manipulação dos comportamentos sociais pela onipresença dos algoritmos virtuais, e a ameaça às habilidades humanas pela acentuação da tecnologia nos países. Então, temos dois tópicos muito bem desenhadinhos, né? E claramente relacionados com o tema que é super importante. Manipulação dos comportamentos pela onipresença dos algoritmos virtuais e a ameaça das habilidades humanas pela acentuação da tecnologia nos países. Então, estão dois tópicos, ambos vinculados a comportamento. É perigoso? É perigoso, né? Desde que os tópicos não fiquem iguais, não repitam argumentos, né? O maior perigo de ter tópicos da mesma área de conhecimento, no caso, os dois vinculados a comportamento, é de você repetir os seus argumentos, mas vamos ver. Nessa perspectiva, o comportamento do povo é influenciado pela onipresença dos algoritmos virtuais. Ela correu o risco de copiar o tópico igual está aqui. Pode gerar problema dependendo do corretor? Pode, porque aqui é repetição em frases em sequência, mesmo sendo dos tópicos. Então vale a pena no primeiro tópico que você vai construir, você trazer sinônimos para o seu tópico, tá bom? Para não correr risco. Bom, sendo fator determinante para reforçar os desafios do homem com as máquinas em razão do avanço da inteligência artificial nas comunidades, o que desconsidera as vantagens das tecnologias ultramodernas para melhorar a qualidade de vida dos indivíduos. Olha, muito grande, né? Tá perfeito, tá completo, mas ficou em 3 linhas e um pedacinho o tópico frasal. O tópico frasal precisa ser mais objetivo, para que não aconteça isso aqui, que não sei se você está vendo. O texto foi até o último suspiro da 30ª linha. Então, faça o tópico frasal mais curto. Então, só poderia dizer que o comportamento é influenciado, né, negativamente pela onipresença dos algoritmos virtuais vinculados à inteligência artificial. Não precisa de mais, no tópico frasal não, certo? Algumas redundâncias que eu estou vendo aqui. Comportamento do povo. Comportamento, a gente vai falar só de gente mesmo, né? A gente vai falar de vaca nem cachorro, então não precisa. O comportamento é influenciado. A mesma coisa para qualidade de vida dos indivíduos. A gente também não vai falar da qualidade de vida das vacas ou dos cachorros, então basta que seja qualidade de vida. O tópico ficou perfeito, ficou completo, envolve todo o recorte do tema. No entanto, ele é pouco prático, tendo em vista o tamanho do texto mesmo, né? As 30 linhas. Perceba aqui que a letra já foi apertada para caber nessas 30, então vale a pena deixar o tópico mais curto para não comprometer a evolução da argumentatividade, tá bom? Bom, diante disso, segundo o filósofo Theodor Adorno, a indústria cultural produz artigos culturais de forma padronizada, os quais contribuem para perpetuar a ideia de que a felicidade e o bem-estar só podem ser conquistados a partir do consumo de bens e serviços. Aqui eu tenho um perigo. Eu não sei se o meu medo vai se concretizar nesse texto, mas já fica o alerta. É importante que o tópico trate do mesmo assunto que o repertório, ou, no caso, o repertório trate do mesmo assunto que o tópico frasal. E aqui nós temos uma certa distância entre os dois assuntos, né? O tópico frasal é sobre onipresença dos algoritmos. O repertório sobre indústria cultural, sobre felicidade e bem-estar pelo consumo. Então não estão exatamente sobre o mesmo assunto, isso é perigoso, hein? Era melhor reescrever o tópico dizendo que, nessa perspectiva, o comportamento consumista é influenciado pela onipresença dos algoritmos virtuais. Porque aqui, se houvesse alguma questão sobre consumismo, a indústria cultural que veio logo na sequência casaria perfeitamente. Então, ficou só um pouco desencontrado o que foi mencionado como tópico e o que foi mencionado como repertório. Bom, nesse contexto, a inteligência artificial direciona essa lógica de mercado e reforça a insatisfação dos sujeitos com seus recursos cotidianos, o que estimula o desejo, vamos tirar as redundâncias, né?
Aqui, ó, de novo, várias aqui. Vou reler a frase. Nesse contexto, a inteligência artificial direciona essa lógica de mercado e reforça a insatisfação com os recursos cotidianos, o que estimula o desejo de alcançar um modo de vida ideal, considerado e valorizado na coletividade, com o poder da consumação, e constrói uma relação controversa de domínio de comportamentos pelos artifícios tecnológicos. Aí, ó. Então, a explicação ficou clara. Eu entendi agora qual é o vínculo na indústria cultural com a inteligência artificial. Elimina minha queixa, minha preocupação? Não, não elimina. O corretor pode não chegar ao ponto de ver o que foi escrito adiante. Deixe claro no início que esse tópico frasal tem a ver, de fato, com o repertório. Outra questão que pesa aqui, que tem pesado na maioria das redações que eu corrijo. O exemplo precisa ser um recorte da realidade, uma situação. Sei lá, a onipresença do algoritmo interfere no comportamento. Então, o fato de nós conversarmos, por exemplo, sobre geladeiras, que é o eletrodoméstico mais vendido no país hoje, faz com que os algoritmos produzam publicidade direta sobre nós a respeito de refrigeradores e estimulem o nosso desejo de substituição ou de compra imediata, fazendo com que o nosso comportamento não seja, vamos dizer, por livre-arbítrio, mas por condicionamento das redes. É isso. Então, meu exemplo é um recorte específico da realidade sobre publicidade de geladeira. Tá vendo? Isso que é exemplo. O exemplo precisa ser específico. Aqui veio uma mega explicação de como a inteligência artificial manipula o desejo para realidades valorizadas coletivamente e tal, mas não tem nada específico, sabe? Então, a construção do parágrafo fica, digamos, um pouco vaga, meio genérica. Então, recomendações importantes. Tópico precisa ser curto e objetivo, não precisa estender tanto. O repertório e o tópico precisam falar da mesma realidade, precisam ser uníssonos, e o exemplo precisa ser palpável. Fale de publicidade, qualquer coisa, que eu acho que é onde o algoritmo mais nos influencia atualmente, não é? Ficaria mais rico. Vamos ver como continua aqui. Dessa maneira, essa alienação, não precisa pôr sinônimo para isso, pelas dinâmicas de mercado, anula as vantagens de desenvolvimento humanitário pelas tecnologias. Retomando a questão das vantagens, que era a palavra do tema e que precisa ser mencionada. Mas a construção desse parágrafo, infelizmente, precisa de uma recalchutada. Reduzir o tópico, alinhar o repertório ao tópico e trazer um exemplo específico, certo? Senão não vinga. Vamos ver o outro? Outro sim, é importante mencionar as ameaças às habilidades humanas devido à acentuação da inteligência artificial nas nações. Não precisaria disso de nas nações. Acentuação da inteligência artificial. Desse modo, a escritora Mary Shelley retrata em seu livro Frankenstein a história de um cientista que se lança no experimento de retomar a vida de um ser inanimado, o que resulta na concepção de uma criatura sobre-humana e monstruosa, que passa a lhe perseguir e torna-se um arquétipo do seu próprio criador. Adoro menções a Mary Shelley, acho que são extraordinárias. Aqui você viu que o tópico ficou curto? Esse é o ideal que eu estava falando lá em cima. Uma frase só, uma linha só, para citar o assunto que vai ser discutido, essa ameaça às habilidades e o tema. O repertório sobre Mary Shelley, que de certa forma trata de ameaça, então não vou brigar com a pertinência dele com o tópico. Vamos ver como continua. Analogamente, a introdução das modernas tecnologias de forma humanizada nos corpos sociais, eu estava brigando agora mesmo do uso de corpo social como sinônimo de sociedade. Não é. Corpo social é um conceito sociológico, não funciona assim de forma ampla. Se o corretor enfesar com você, ele vai entender que você está citando o conceito no texto sem explicar, e aí você perde ponto violento no repertório do seu texto. Então, a introdução das modernas tecnologias de forma humanizada é vista como vantagem para que se desempenhem as funções dos cidadãos nos meios de produção para otimizar o sistema mercantil.
Tá? No entanto, essa substituição das habilidades humanas por programas virtuais prejudica os próprios instituidores dessas ferramentas, pelo atrofiamento da ontologia humana. Nossa, que chique! Já que os papéis da população estão sendo desempenhados pelas máquinas, o que agrava os desafios da relação com o homem com esses instrumentos. Bem miudinho. E, de novo, cadê o exemplo? Ficou lindo. Mary Shelley, impecável. A introdução de tecnologias que atrofiam a ontologia humana, a nossa capacidade de produzir conhecimento, extraordinário, lindo. Mas cadê o exemplo? A gente está falando do ChatGPT, por exemplo, que faz com que você não pense e pegue textos que já são processados pela rede. A gente está falando de bolha digital de esquerda e direita, que impede que a gente tenha uma percepção ampla sobre a sociedade e nos feche, por exemplo, em só uma visão de mundo. Precisamos ter questões específicas, meu povo. Não é só explicar o que acontece no mundo, é provar que isso de fato acontece. Trazer uma situação palpável. Isso aqui é verdade porque eu vi. Sabe onde eu vi? Nesse aplicativo, nesse programa, nessa notícia, nesse fato. É prova. Então, o repertório da redação está sim, bem construído, mas a pertinência do repertório está deixando a desejar. Tomem cuidado. Bom, é imprescindível, portanto, que o governo federal, geralmente o governo federal é usado com letras maiúsculas, mas não é uma imposição. Então já temos aqui um agente, governo federal, responsável por administrar o povo, bem vaga essa função, né? Com o apoio das redes midiáticas, já pode ser considerado um detalhamento, por meio de políticas públicas de auxílio financeiro, já citou meio, então por meio, forneça materiais e discussões informativas, é a ação, né? Fornecer isso. Nas interações online sobre a manipulação da indústria cultural nos algoritmos virtuais, para orientar os sujeitos do domínio de seus comportamentos pelas tecnologias e alertar sobre as consequências da humanização da inteligência artificial nas capacidades e habilidades das comunidades, com o intuito de conter os desafios do homem com as máquinas, ampliar as vantagens lá. Olha, vamos evitar essa construção de centopeias, de frases monstruosas. Você faz com que seu corretor não entenda direito o que você quer discutir. Então, reduz um pouco. Na conclusão, por exemplo, a melhor forma de você reduzir esses monstros de frase é você separar um período para cada coisa. Então, um período você coloca a ação. Em outro período, você coloca o seu agente. E assim por diante, sabe? Os 4 elementos, o meio e a finalidade, para que você não sobrecarregue tudo numa frase só e dificulte a avaliação. No todo, esse texto está muito bem construído, eu não esperava menos dessa minha aluna, ela é extraordinária, os textos dela são sempre ótimos, mas há falhas ainda que precisam ser vistas, principalmente da construção do exemplo, que está vago, está genérico, então deixa a desejar na argumentatividade. Estamos entendidos? Seu texto já chegou nesse patamar aqui, está quase, já conseguiu entender o que fazer, então mande as dúvidas para mim, recorte desse texto que você acha legal para a sua redação e, claro, mãos à obra. Quer ver seu texto corrigido assim? Manda para mim, produzo aqui já já.